Fala galera, beleza? Continuando o nosso conteúdo, a gente vai ver agora tipos de dados que a gente pode guardar nessas variáveis. A gente vai ver aqui nessa aula justamente os tipos numéricos. Na aula passada a gente usou apenas tipos inteiros, inclusive, e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Então voltando aqui para a nossa referência, né? A gente consegue ver aqui na parte de exemplos, no Language Guide, aqui em Basics, Basic Types, a gente vê quais são os tipos de dados que a gente pode guardar nessas variáveis. Nos exemplos que a gente utilizou na aula passada, eu só guardei números inteiros, beleza? Sem perceber, a gente estava utilizando justamente esse tipo int aqui, tá bom? Quando você vai guardar um número inteiro numa variável, essa variável ela pode ser do tipo byte, short, int ou long. E aí, qual você vai utilizar depende do tamanho dessa variável que você vai guardar. Então, se você vai guardar números muito grandes, que podem ser maiores do que 2 bilhões e pouquinho aqui, você não consegue mais usar int. O int ele tem um limite de tamanho de 32 bits. Mais pra frente a gente vai aprender sobre bits e bytes, exatamente o que significa isso. Mas isso aqui é espaço que ele gasta na memória. E com esse espaço que fica reservado na memória, quando você declara uma variável do tipo int, o maior número que ele consegue guardar é esse aqui, certo? Então, se você quiser guardar um número que vai ser maior que esse, você tem que utilizar um long. Em contrapartida, se você for utilizar números muito menores e você quer economizar espaço, por exemplo, em dispositivos que não são celulares, às vezes faz sentido você economizar qualquer espacinho. Então, aí, se você sabe que o número não vai ser maior do que 32 mil e pouco, por exemplo, faz sentido você utilizar um short, porque ele ocupa menos espaço na memória, e um byte se for menor ainda, tá bom? Então, esses aqui são os tipos numéricos, e eu vou mostrar agora como é que a gente utiliza eles na prática, beleza? Então vamos lá. Aqui na aba do programa, se eu declaro uma variável x, o que a gente aprendeu até agora, na verdade, é assim, correto? Eu tenho uma variável x, eu guardei 3 nessa variável e eu printei o valor de x, beleza? Então, para mostrar que rodou aqui, eu vou botar 2 primeiro. Se eu der play, ele tem que imprimir 2, ok? Mas qual é o tipo dessa variável? Aqui em nenhum momento eu falei nada sobre int, sobre long e sobre short, tá? Então saibam que automaticamente o Kotlin guarda isso aqui como um int. Essas duas barrinhas aqui, como eu já falei, são comentários, certo? Então isso não interfere no código. É só para mostrar para vocês que isso aqui na verdade está sendo um int. Inclusive, se eu botar 2 pontos aqui, ó, int, na prática isso não muda nada, né? Porque ele já era um int. Mas eu posso explicitar aqui se eu quiser guardar, por exemplo, num short. Esses 2 pontos indicam qual vai ser o tipo dessa variável. Eu guardo logo depois. Então, se eu botar 2 pontos short, isso aqui vai guardar no short. O resultado vai ser o mesmo, só que saibam que esse programa está utilizando menos espaço da memória do computador, do celular, de onde quer que você rode isso. Nesse caso aqui do computador. Beleza? Eu posso guardar isso também num byte, se eu quiser. 3, como é um número pequeno, cabe num byte. O byte guarda até 127. Se eu tentar guardar 300... não deve funcionar. Ele mesmo aqui já avisa que dá erro. Ó. Vamos ver? Pronto. Ele está dizendo que isso aqui não pode ser guardado num byte, justamente porque a gente sabe que isso aqui é maior do que um byte. Vai dar problema. Ok? Esses aqui são os tipos inteiros. Byte, short, int e long. Tá bom? Nesse exemplo aqui, já fica bem claro. Ó. Se você faz val1 igual a 1, ele guarda no int. Mas se por acaso eu escrever 3 bilhões e for guardar numa variável, ele guarda como um long. O Kotlin automaticamente percebe que isso daqui não cabe no int e ele faz essa variável aqui ser um long. Beleza? Agora, cuidado. Se você por acaso criar uma variável que é do tipo int, depois esse tipo nunca vai mudar sozinho. Então, por exemplo, se aqui eu faço uma variável, não vou botar nada, então o tipo disso aqui vai ser o quê? Int. Beleza? Se depois disso eu tentar mudar o valor de x para botar 3 bilhões, e aqui vai uma dica para você não se embolar, você usa underline para separar. Milhar, milhão, bilhão. Então aqui tem 3 bilhões, esse underline serve para separar, equivale ao ponto que a gente usa normalmente, né? Só que em programação o ponto é outra coisa, o ponto equivale à vírgula que a gente usa para decimal. Então a gente utiliza underline para separar, se quiser deixar mais organizado. Aqui o compilador já está avisando que
o literal inteiro, ou seja, o 3 bilhões que eu estou colocando, não é um int. Não corresponde ao tipo especificado de int. Então eu não consigo fazer isso daqui. Mas cuidado, porque às vezes quando você usa isso no meio do seu programa, e isso é uma coisa que o usuário digitou no teclado e deu Enter, e você tenta guardar isso na variável, isso vai quebrar o programa em tempo de execução. Então tem que ter cuidado. Na hora que você vai criar variáveis, você tem que ver se realmente não existe nenhum cenário em que o valor que você vai guardar nessa variável vai ultrapassar o limite dela. Por isso é importante entender esses conceitos. Beleza? Quando você vai guardar num long, por exemplo, se eu quiser guardar isso aqui, mas como um long, ou seja, eu vou guardar 300 agora, mas eu quero que o tipo da variável seja um long, o que eu posso fazer é colocar um L maiúsculo aqui no final, que é o exemplo que ele dá aqui. Esse 1L, ele está guardando um 1, só que ao invés de ser do tipo int, ele vai ser do tipo long, ou seja, essa variável oneLong vai ser do tipo long. Beleza? Além disso, a gente tem os tipos numéricos de ponto flutuante, que é para quando você quer guardar decimal. São basicamente dois tipos, float e o double. Ambos servem para pontos flutuantes, só que o double ele consome mais espaço da memória e naturalmente ele tem mais precisão, então você fica com mais casas decimais. Como é que você diferencia na hora de criar uma variável? Se você só coloca casa decimal, ele automaticamente guarda isso como double, que é o caso aqui de pi, 3.14. O algarismo neperiano aqui, né, o E, 2.71. Agora, se eu quiser guardar esse E como um float, eu boto um F minúsculo no final, semelhante ao que a gente faz com long aqui em cima, só que como F. Então, exemplificando aqui, eu boto... Inclusive, eu posso guardar inteiros também, como float, tá? Ele pode ser decimal ou não. Eu boto aqui 3.14 com F. X nesse momento é uma variável do tipo float, certo? Se eu quiser que seja um double, ou seja, se eu quero que tenha mais precisão, aí eu boto 2 pontos, double, e pronto. Agora isso aqui está sendo guardado como um double, beleza? Então se você precisa de muita precisão, utiliza double. Se não precisa de tanta precisão, é realmente só um número decimal qualquer, eu utilizo o float. Beleza, galera? Na próxima aula a gente vai aprender mais coisas sobre os tipos numéricos e sobre operações que a gente pode fazer com eles. Beleza? Um abraço.